Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. No sagrado Evangelho de hoje, Jesus Cristo é questionado e vão tentar colocar Jesus à prova, trazendo uma realidade lá da antiguidade, quando Moisés permitiu que o povo desse certidão de divórcio para as suas esposas. Veja que esses homens, eles tentam colocar Jesus numa situação onde ele poderia contradizer aquilo que Moisés tinha dado como lei. Mas veja que Jesus Cristo, ele vai ali como que usando daquilo que aqueles homens mesmos disseram, para que ele possa esclarecer algumas coisas essenciais para a nossa vida. Primeiramente, eles vão dizer: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Veja que a pergunta deles já trazem aqui algo muito importante, porque despedir a esposa por qualquer motivo. Jesus ele vai dizer: não lestes que o Criador desde o início o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele vai trazer um outro paralelo para o entendimento do matrimônio. Mas não só do matrimônio, mas também de toda a vocação, de todo o chamado de Deus. Porque Jesus está nos dizendo que o dom de Deus, o dom da vocação, é um chamado de Deus para a nossa vida. E ali ele vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separa. E aqui nós vemos algo essencial, porque quando aqueles homens perguntam se é permitido despedir a sua esposa por qualquer motivo, Jesus aqui ele está dizendo que quando nós alcançamos uma maturidade para abraçar a vocação, nós precisamos cada vez mais adquirir virtudes necessárias para a resiliência, a resistência e a persistência naquele que é o compromisso que nós assumimos diante dele, independente dos nossos erros, independente daquilo que são as nossas fraquezas, independente das dificuldades. Mas se nós fomos chamados por Deus, recebemos um dom de Deus, precisamos lutar para amadurecer, para fazer bom uso desse dom na nossa vida.
Por isso que depois Jesus ele vai nos trazer aquilo que é o grande mal do amadurecimento vocacional. E Jesus vai dizer: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Veja que a dureza de coração vai fazendo com que a gente não mais tenha uma experiência viva com Deus, não mais perceba a presença dele no outro, no próximo, não mais perceba a presença dele naquele dom divino que ele mesmo nos deu como um dom de missão, um dom para o serviço do próximo. E tudo isso pode se tornar pesado. Por isso que ali nós vemos como que Jesus Cristo, ele vai dizer: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima. O que significa a união ilegítima? Quando um ou outro não é capaz psicologicamente de assumir aquele compromisso, por falta de maturidade, por falta de consciência daquilo que está abraçando, por falta de generosidade e fidelidade para com o outro. Quando falta essas pequenas coisas, essa pessoa ela se torna incapaz de assumir verdadeiramente um compromisso diante de Deus. E aí o matrimônio ele se torna nulo, porque o matrimônio é celebrado pelos noivos. E se os noivos não estão capazes interiormente de assumir esse compromisso, eles não conseguem realmente ratificar um sacramento, um meio sagrado para se unir a Deus, para que Deus esteja no meio daquela relação. Por isso que nós vemos como que é importante crescer cada vez mais nessa capacidade de purificar o nosso coração, de amolecer o nosso coração para a compaixão, para o amor do outro, para que assim nós possamos realmente não endurecer o coração, mas sermos capazes de superar todas as dificuldades dentro da vida vocacional, dentro do chamado de Deus. E no final, Jesus ele vai dizer algo bem interessante, onde ele vai usar ali três realidades que nos fazem refletir sobre o nosso chamado vocacional. E ele vai dizer: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem foi concedido. Jesus aqui está nos chamando a atenção primeiramente porque ninguém consegue entender a nossa vocação. Ninguém vai conseguir entender a vocação do outro plenamente. Só quem experimenta que entende, porque o entender depende disso, de uma experiência verdadeira, não uma experiência sensitiva, mas uma experiência verdadeira de ser chamado, de tocar a divindade através do dom de Deus. E depois Jesus vai dizer, com efeito, existem homens incapazes do casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aqui vemos três realidades importantes. Jesus está dizendo que nem todo mundo tem vocação matrimonial. E às vezes a pessoa ela precisa reconhecer isso, porque na consciência, podemos dizer assim, na consciência natural dos seres humanos, o homem ele está para se casar com uma mulher. E quando ele não tem essa vocação, ele pode até começar a adentrar num relacionamento onde ele vai ser infeliz e vai tornar o outro infeliz também. Por isso que nós precisamos entender, nem todos são chamados ao matrimônio, mas também nem todos são chamados à vida religiosa ou à vida sacerdotal ou uma vida consagrada comunitária. Muitas vezes, algumas pessoas elas vão ser chamadas sim a uma vida celibatária, para viver uma solidão com Deus. É claro, não uma solidão de ficar fechado em si mesmo, mas trabalhando para o serviço da obra de salvação, mas tendo a sua vida particular de uma forma madura. Mas depois nós temos algumas outras realidades, porque veja que
Deus, ele também pode dar uma graça especial para que alguém possa exercer uma vocação. E depois nós vemos que Deus também ele dá uma graça especial para aqueles que realmente querem romper com o mundo para viver segundo o reino dos céus. E aí nós vemos a última coisa que Jesus fala: se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Porque o chamado de Deus à santidade, ao reino dos céus, sempre será muito maior e muito mais forte do que o chamado à vocação particular. Por isso que nós precisamos entender muito bem que é a busca de santidade, é o anseio, o desejo pelo reino dos céus que sempre vai nos tornar felizes na vocação particular. E nós precisamos entender que vocação é um dom de Deus e só entende quem realmente experimenta. Mas para isso, precisamos romper com a dureza do nosso coração para dar um passo de correspondência ao amor de Deus.